JP, vamos lá, vamos dar início ao que as notícias do Tricolor hoje. Hoje o São Paulo tem duas baixas importantes, dois jogadores que são importantes para o São Paulo, principalmente o Marcos Antônio. Pablo Maia foi o titular na última partida. Marcos Antônio é jogador de pré-lista do Carlo Ancelotti, então está vivendo uma fase maravilhosa e está fora do jogo de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino. O São Paulo divulgou seu boletim, né, que como vem divulgando, dos lesionados, e apontam esses dois como desfalques para hoje, jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Pablo Maia teve um trauma no pé, ele passou por exames de imagem, saiu até aos 32 minutos do segundo tempo contra o Flamengo, e os exames detectaram uma lesão tendínea no local. O atleta já iniciou a recuperação por meio de tratamento clínico e treinamento neuromuscular, e o Marcos Antônio se queixou de dores no músculo posterior da coxa, algo que ele já vinha se queixando, já perdeu alguns jogos por questões musculares, e depois de exames foi diagnosticada uma lesão muscular, ele também já iniciou o seu tratamento. JP, baixas importantíssimas, cruéis para um momento da temporada que o São Paulo precisa tanto do seu elenco saudável para buscar uma vaga na Libertadores, né, JP? E fica até desgastante falar de novo sobre esse assunto, né, Felipe? Mais duas, no caso, lesões no São Paulo. Tudo bem, Pablo Maia foi talvez um azar ali no momento do lance, porque teve um pisão em falso no gramado, você pode acabar lesionando, você acaba complicando seu tornozelo. Foi o caso dele, uma lesão tendínea que ele teve, por conta de uma torção ali que ele teve ao pisar em falso no gramado. Mas Marcos Antônio, mais um problema muscular. Deve ser o terceiro problema muscular em 2 meses, porque antes do jogo contra a LDU ele teve, e um pouquinho antes, aliás, antes do jogo contra a LDU, do jogo da volta, no caso, né? Antes do jogo da volta contra a LDU, ele até fica fora do jogo por conta de um problema muscular, e algumas partidas antes ele teve também um problema muscular que o tirou de algumas partidas. Então, assim, de novo um problema muscular no São Paulo, e aí, problema muscular, na minha visão, não é simplesmente um azar. Aí você pode analisar se a preparação física está inadequada, se o departamento médico, o departamento físico está fazendo alguma coisa errada, se o jogador está mal preparado, e aí talvez uma deficiência de nutrientes, não sei. Isso precisa ser analisado internamente. São Paulo precisa fazer esse levantamento, precisa fazer essa análise interna, porque os processos, ou os profissionais, ou os equipamentos, ou tudo que envolve essa preparação física está inadequado. Porque não é normal uma temporada com 62 lesões no clube. Além dessas 62 lesões, jogadores que têm sobrecarga, que aí não entra na conta de lesão, mas tem sobrecarga muscular, que aí o cara não tá 100%. Muitos jogos do São Paulo sofrem no segundo tempo por conta da queda física do time. E aí isso não vai entrar na estatística de lesão, porque não é uma lesão propriamente dita, mas o time tem aquele desgaste natural que parece que o São Paulo está mais cansado do que o seu adversário, está mais desgastado do que o adversário. O São Paulo tem problemas na preparação física nesse ponto. Então, cara, de novo o São Paulo vai ter desfalques importantes. O São Paulo hoje não tem centroavante e não tem nenhum meia criativo à disposição. O São Paulo está sem os 4 centroavantes por lesão e tá sem Rodriguinho, Oscar e Marcos Antônio, os 3 jogadores criativos do elenco, também por lesão. Isso não dá. Não, cara, não tem clube que sobreviva com tantos problemas como o São Paulo tem. Não tem clube, não tem técnico que faça um trabalho decente sem essas. Assim, o básico, cara. Você já tem um elenco limitado. E aí você perde tantos jogadores por lesão, você tem 62 lesões numa temporada, você perde todos os centroavantes, você perde todos os meias, perde 2 volantes, que o Luan já tá lesionado, você perde o Pablo Maia. Luiz Gustavo tá voltando de um problema de saúde muito sério que ele teve, a gente não sabe a real condição física dele, se ele vai conseguir iniciar a partida hoje. O Lucas já não conseguiu iniciar o jogo de quarta-feira, não sei se foi uma opção técnica ou se realmente foi uma administração física dele. A gente não tem esse esclarecimento, mas talvez o Lucas não esteja 100% ainda também. Fica difícil, cara, fica difícil. O São Paulo vai tendo as dificuldades na temporada e o Crespo tirando leite de pedra com todos esses problemas dá um padrão pro time. O time é bem treinado, tem suas limitações técnicas, obviamente, mas é um time bem treinado. Então, cara, é complicado, viu, Felipe? É difícil até a gente falar toda vez no mesmo assunto. Acho que fica até chato às vezes pro pessoal da audiência. E, pô, toda vez eu ligo no canal, tá falando de lesão, mas é que é a realidade do São Paulo, 62, repito, 62 lesões na temporada, Felipe.
Exatamente, até o que o Paulo Nobre fala, que é praticamente uma lesão por semana, e toda a crítica do JP acho que reflete também no nosso chat. O Stringari falando, São Paulo tinha que demitir o departamento médico inteiro e montar um novo do zero, porque não é de agora. São anos sendo prejudicado por lesões. Exatamente. E JP, acho que precisa também ter uma questão de olhar para o próprio umbigo, né? E falar, cara, o que a gente pode melhorar? A gente tá vendo. O Crespo falou bastante sobre Flamengo e Palmeiras, né? Comparou a situação atual dos dois com a situação de São Paulo. Falou sobre, principalmente, a questão de investimento. Mas, cara, acho que isso é algo que a gente também tem que se basear neles. O São Paulo, em 1990, em 2000, no início do século, cara, era a referência máxima em CT, em departamento médico, no Refis Plus. Veio para cá Robinho se tratar, Adriano Imperador se tratar, Elano se tratar. O Adriano, inclusive, ficou no São Paulo depois desse tratamento. Então, muita gente utilizava das instalações, jogadores de renome europeu, utilizavam das instalações do São Paulo para se tratar. O São Paulo abria as portas. E hoje, essa é a realidade do São Paulo. 62 lesões. Eu acho que preciso olhar um pouco para o próprio umbigo e falar, cara, o que a gente está fazendo de errado? Por que eles estão tão à frente da gente? Ok, tem a questão de investimento, isso é um fato. Mas dentro do clube, administrativamente, dentro do departamento médico, do departamento de futebol, por que a gente está tão atrás? Eu acho que precisa dar uma olhada para o próprio umbigo e repensar, né, JP? Porque eu acho que tem muita coisa para ser mudado. O São Paulo parou no tempo nesse discurso de soberano e hoje colhe frutos que não plantou quando você para nesse tempo, quando você se apoia que se tornaria um Bayern de Munique do Brasil, né, JP? Com certeza, o São Paulo veio, né, com o negócio do Refis Plus, né, toda aquela propaganda de que estava mudando o departamento médico, mas desde que tem o Refis Plus não mudou nada. O São Paulo tem um monte de lesão ainda. Entendo que muitas não são responsabilidade do departamento médico em si, que a gente acaba às vezes culpando a pessoa errada ou o departamento errado, porque o departamento médico ele é responsável pela recuperação do atleta. Mas a questão da preparação física já é um departamento da preparação física. Então, precisa ter uma análise de qual departamento está fazendo as coisas inadequadas, porque alguns jogadores, como o Marcos Antônio, são reincidentes. Falei aqui, terceira lesão em 2 meses do Marcos Antônio, terceira lesão muscular, inclusive. Então, será que o departamento médico recuperou o jogador da forma correta? E se recuperou, o que a preparação física está fazendo de errado? Eu acho que talvez os departamentos não estejam se conversando da maneira adequada, não é aquela conversa propriamente dita de oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí, o Marcos Antônio, o que a gente tem que fazer? Eu digo de planejamento mesmo dos atletas. Um departamento faz um planejamento de recuperação, o outro faz um planejamento diferente. Enfim, é lógico, né? A gente aqui vai acabar sendo leigo no assunto porque a gente não tá ali dentro. Eu não sou médico, nem o Felipe. A gente não é preparador físico, a gente não é médico, a gente não é fisioterapeuta, nada, a gente é jornalista. Então, a gente fala do que a gente analisa, do que a gente vê, do que a gente tem o conhecimento, do que chega para nós. Mas lá dentro, os processos que estão sendo feitos, os profissionais que estão ali fazendo o trabalho deles, se estão fazendo de forma adequada ou não, aí, cara, precisa ser uma avaliação interna do clube. O clube precisa analisar se o problema são os profissionais, se são os equipamentos, se são os processos que são seguidos, se é a alimentação, se é a parte nutritiva, se é a parte, cara, de qualquer coisa que envolva realmente a saúde do atleta, porque ou os equipamentos inadequados, enfim, de fato não dá pra gente ter essa certeza do que é o problema, mas existe um problema, e aí você vai vir falar, pô, só tem jogador de vidro nesse elenco, como eu vi comentário aqui, esse elenco só tem jogador de vidro. Cara, sério que você vai achar que os jogadores são de vidro quando você tem tantas lesões desse jeito? Você acha que realmente o problema não é o clube? Eu entendo que existem jogadores que são mais propensos à lesão. Marcos Antônio é preocupante mesmo esse número de lesões alto dele em um curto período de tempo, mas quem garante que o responsável por isso não é o clube? Quem garante que o clube não recuperou o jogador da forma inadequada, não fez a preparação adequada, e aí o atleta que já teve uma lesão fica propenso a ter uma nova lesão depois, por conta do desgaste, que aí o calendário sim atrapalha, aí o estilo de jogo do Crespo talvez desgaste um pouco mais. Só que o São Paulo convive com esses problemas de lesão já há muitos anos. Antes do Crespo já convivia com esses problemas. Depois da primeira passagem, continuou convivendo com isso. Com o Rogério Ceni, o São Paulo também tinha muitas lesões. Entendo que os períodos de maior incidência de lesão no São Paulo nos últimos anos, pelo menos pela minha memória, foram nos trabalhos do Crespo,
Isso eu tenho essa memória de que 2021 e 2025 foram os anos que o São Paulo mais conviveu com problemas de lesão, mas não necessariamente isso está ligado ao Crespo. Isso está ligado à estrutura do clube que não está adequada, talvez ao estilo de jogo que tem o Crespo. Não é que o Crespo estoura o jogador, o Crespo tem o estilo de jogo dele, mas um time como o São Paulo, um clube como o São Paulo deveria ter uma estrutura preparada para adequar os jogadores a essa filosofia de jogo do Crespo, que é a marcação individual, a perseguição, um jogo mais físico, porque o São Paulo, em tese, deveria ser um clube com uma estrutura adequada, com profissionais adequados para isso. Se ele não está, o problema não é o Crespo, o problema é o São Paulo. Até porque o São Paulo escolheu o Crespo como treinador, então tem que preparar a estrutura para o estilo desse treinador. Não adianta você contratar o Crespo e falar, Crespo, use o time do jeito que use o estilo que o time talvez não machuque tanto, que os jogadores não machuquem tanto, mude o seu estilo de jogo, a gente está te contratando, mas a gente quer que você se adeque à realidade do clube, que o clube não consegue te atender se os jogadores lesionarem, se os jogadores ficarem desgastados. Eu entendo você não ter dinheiro para contratar jogadores e montar um elenco que talvez o treinador gostaria de ter, mas você querer que o cara mude o estilo de jogo, porque o clube não tem estrutura para segurar isso, repito, não sei se é o caso. Mas se for, é mais absurdo ainda. Então eu vou ver muita gente falando, pô, o estilo de jogo do Crespo acaba com o jogador fisicamente. Meu amigo, o São Paulo tem que ter estrutura para se adequar a esse estilo de jogo. Ainda mais porque foi o treinador escolhido. Então tem muita coisa errada acontecendo no São Paulo e toda vez a gente vai bater nessa mesma tecla, Felipe. Exatamente, é muita coisa. Infelizmente, São Paulo para no tempo e não consegue ser o mesmo, a mesma referência que um dia já foi. Eu acho que essa, cara, do São Paulo ter tantos craques europeus, de renome europeu, que saíram da Europa e vieram para o Brasil se tratar no São Paulo, diz muito do que o São Paulo virou, diz muito do que o São Paulo era, e a gente traça um paralelo e diz muito do que o São Paulo virou.